Olá, começando o Líder de Sucesso, o programa veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET e também todas as nossas plataformas digitais. Lembrando que esse programa é realizado nos estúdios da Fórmula Digital. E o programa tem como objetivo trazer políticos, empresários, influenciadores, personalidade, pessoas que fazem a diferença no nosso estado, no dia a dia do consumidor gaúcho. E a nossa equipe de produção está de parabéns, porque conseguiu um convidado muito especial, ele que exemplifica a palavra liderança, a transformação e a busca pelo conhecimento profissional e pessoal. Rogério Calafate é advogado há mais de 30 anos, ele também é CEO do Instituto Orion, CEO do Instituto Transformação Evolutiva, ele também que é filho do Jamal, da Catarina e Moisés, ele é pai do Gabriel, do Thiago, da Thaís, um avô babão do Pedro. E hoje o programa é especial porque o nosso público está buscando subir de nível. E a gente preparou com muita delicadeza esse programa para que vocês, nossos telespectadores, possam subir a régua aí e aprender com alguém que já chegou lá. Muito mais que isso, com tantas qualificações que eu nem falei aqui, você vai poder se transformar, tá? O Rogério Calafate ele tem licenciatura pela PUC, graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, graduação em Ciências também, dezenas de outras qualificações, e se eu não me engano, porque é extenso aqui tudo que eu anotei, ele também está estudando psicologia holística, psicologia positiva, neurociência do comportamento. E o tema de hoje é Líderes em Movimento, transformando visão em realidade com princípios de sucesso. E o objetivo aqui é a gente extrair o que o Rogério tem de melhor, a história dele, a vivência dele, tá? Para que você possa realmente performar aí, subir e crescer, tá? E é isso. Seja bem-vindo, Rogério, aos estúdios da Fórmula Digital. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E para me ajudar a conduzir esse programa maravilhoso, trouxe ele, o Bruno Carvalho, que é da agência, ele é o CEO da agência B36. Para quem acompanhou aí, ele realmente é um cara que tem muito conhecimento sobre comunicação e vai ajudar a brilhantar ainda mais esse programa. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui de novo, e principalmente na sua presença e desse ícone na minha vida, já tem uns 30 anos mais ou menos, né? E particularmente no final agora, mais dos últimos anos, tem sido um mentor, tenho aprendido bastante, vendo muito o que ele está fazendo e está bebendo da sabedoria mais perto desse homem. Tu falou bebendo da sabedoria, é isso, né? Não é um empresário, não é um líder, né? Acho que tá mais para um mestre, né? E um professor. E ele até, eu acho que se chateia se a gente falar isso, mas é o que a gente vê, o que a gente aprende com ele. E eu estou muito cheio, assim, de energia positiva, porque eu saí recentemente, foi um sábado, participei de uma palestra do Rogério, onde foi uma palestra enriquecedora. Tu também estava lá, né? Foi muito enriquecedora, principalmente a parte da questão da energia, depois que se passa. Não vou deixar falar, depois. Mas, sim, não só por todos os participantes, palestrantes, pessoas de gabarito que estavam lá, preparadas que estavam lá. A gente saiu, pelo menos eu, vi de ponta a ponta, cada segundo das palestras, gostei. Pessoas que eu não conhecia, né? Líder espiritual, tipo Charles, que a gente estava conversando sobre o pastor Charles, que foi demais, uma conversa muito boa, e principalmente desse homem que ele fala de uma maneira que te acalma, te tranquiliza, e te traz informação e principalmente te faz refletir. Então, o evento, nesse caso, para mim, trouxe reflexão sobre várias coisas. Eu já participei de diversos eventos, mas é sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas com pessoas novas, e algumas não tão novas assim na nossa vida, mas que sempre nos agregam muito quando emitem sons. Só fazendo um adendo ao que tu falou, né? O evento realmente tinha liderança, né? Liderança de expressão. Tinha deputado federal, tinha líder religioso, tinha jogador de futebol, vereadores, gente, tinha até gente da televisão ali, para ver como o evento fazia sentido, né? Esse movimento que o Rogério está trazendo. Rogério, acho que antes de a gente se aprofundar nos insights, né? Começar aí sabendo quem é o Rogério
né? Como é que tu começou a trilhar esse caminho? Quando criança, tu já sonhava em entrar para esse universo ou não? Tu permeou aí por outros caminhos até encontrar aí esse teu meio? Quem eu sou, eu ainda não sei. Eu sei quem eu estou. É diferente. Tá? Essa pergunta sempre me faz: quem é o Rogério? É um ser em transformação. O que me diferencia, que eu vejo assim, eu não paro. Estou sempre procurando me achar a minha essência, o que realmente eu vim fazer aqui. Tá? Outras pessoas da minha idade falam, cada um faz uma opção. A minha é pelo movimento. Tem uma frase que é atribuída a Jane Fonda, que eu acho fantástica. No final do terceiro ato, que tu vai entender o primeiro e o segundo. Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu me revoltei, eu não aceitei, eu achei que era demais para mim. Depois, as coisas vão encaixando. E tu vai vendo que aquilo que aconteceu era preparação para hoje. Um exemplo disso. Se eu estou aqui hoje, é porque aqui é o meu lugar. Porque eu trabalhei 62 anos para estar aqui hoje. Entende? Então, assim, o que aconteceu lá atrás foi preparação para isso. Essa é a questão. Amanhã onde eu vou estar? Não sei. Quais são meus fundamentos de amanhã? Também não sei. Eu pretendo aprender alguma coisa hoje que me modifique, que me transforme um pouquinho a partir de amanhã. Perfeito. Então, no sentido aqui, pelo roteiro que eu li aqui, passou por licenciatura, por ciências, isso, pela área jurídica, psicologia, neurociência, diversas empresas, para chegar hoje... Aqui, contigo, com vocês, para fazer um podcast. Não é bárbaro isso? E chegar e criar esses movimentos, né? Para ajudar pessoas, né? Ajudar lideranças, né? Ajudar as pessoas, seja na questão do autoconhecimento, nas questões organizacionais, né? Exatamente. Então, foi preciso tu passar por esses vários caminhos que mesmo que na época tu não tendo concordado, não ter o entendimento, mas hoje tu vê que faz tudo sentido, como se fosse um quebra-cabeça. Exatamente. Como eu acho que eu disse no sábado, se tu pega um livro e lê uma página só, tu não entende o livro. Se eu olhar para a minha vida pontualmente, se eu parar hoje aqui assim, não, a partir de agora eu faço podcast. Minha vida é podcast. Isso não é minha vida, isso é uma fração. Então, é um conjunto da obra toda que a gente vem buscando. Então, assim, no meu caso, a minha geração ouvia os mais velhos. O que se chama hoje de mentores, de coaching, isso e aquilo, era o papai, a mamãe, o vovô, eram essas pessoas. Trocava experiência. Hoje a informação é muito maior e muito veloz. Então precisa de profissionais dessa área que te tragam informação. É dentro dessa linha que a gente vem buscando todos os dias. Então, compete a mim hoje, penso. Eu coloquei essa responsabilidade para mim. Fazer uma devolutiva. Não é que eu consegui. Tá? Da onde eu saí, aonde eu estou hoje, ok. Parece, e eu reconheço isso como um sucesso. Agora, eu sei que eu tenho muito mais para fazer. E quando eu sei e não faço, vem o sofrimento. Então, eu ainda vou buscar outras coisas. E o que eu quero buscar é saber realmente quem eu sou e do que eu sou capaz. Mas o que passava na tua cabeça aos teus 20 anos, quando tu teve o teu primeiro filho? Era uma fase difícil? Como é que era? Tinha essa perspectiva, desculpa. Oi? Aos teus 20 anos, quando veio o nascimento do Thiago, né? Isso. O que se passava na tua cabeça? Tu já tinha essa capacidade de imaginação, que Napoleão Hill fala disso, né? Ou foi acontecendo as coisas? O Thiago, eu fui pai dele, aos 20 anos eu já era pai dele. Tá? Por dias, mas já era pai dele. E o que acontece ali? Aí eu fui, família de classe média, média, eu fui trabalhar. Tá? Eu não entro em julgamento de valores e de ninguém. Eu entendi que era minha responsabilidade e eu assumi o Thiago com 20 anos. Então, eu fui dar condições para isso. Eu fui trabalhei no supermercado,
sei se eu posso falar isso. Pode. Trabalhei no supermercado. Quando as pessoas do supermercado descobriram que eu fazia faculdade, me mandaram embora. Porque eu não tinha o perfil do supermercado. Eu era o que se chamava antigamente fiscal de caixa. Tá? Então, assim, foram muitos anos pela... não sobrevivência, né? Mas uma vida melhor. Aí eu concluí a licenciatura em ciências, que é matemática, física, química e biologia, e era insuficiente. Aí eu resolvi fazer direito. Eu já estava concursado num banco. Tá? E eu resolvi fazer direito. E aí as coisas foram se modificando. E o que motivou, tá, essas mudanças todas, né, que você teve lá, essa rejeição aí, estranha, né, por você ter uma faculdade, acabou te tirando, né, por ter esse mérito. E depois teve essa questão da carreira bancária, né, e são coisas que dão estabilidade e muita gente se aprisiona nisso, né? Sim. E qual foi o fator de mudança? O que tu pensou para dar mudar o teu foco? Eu me pergunto isso muitas vezes, tá? Porque assim, eu tinha 32, 33 anos, eu era advogado desse banco já, concursado, tá? E eu resolvi que não dava para mim, não era o meu perfil, tá? Eu olhei uma tabela salarial e projetei 30 anos da minha vida e vi aonde, se tudo desse certo, aonde eu ia chegar. E eu resolvi que não era suficiente para mim, para minha vontade. Tá? Então, como eu digo sempre, tá? A vida não te dá segurança, te dá oportunidades. E aí eu trabalho com aqueles pilares que a gente falou no sábado. Eu sempre acreditei em mim, que eu ia fazer. Mas não é aquela fé. A fé necessita de educação, necessita de conhecimento. Eu fui atrás do conhecimento. Do que eu não tinha, eu fui atrás. Eu tive bons mentores. Pessoas que passaram pela minha vida e me mostraram outras possibilidades de vida. Perfeito. Basicamente aprendeu inteligência financeira na prática. Na prática, sofrendo. Inventou. Um dos inventores da inteligência financeira. Não, eu acho assim, que não é inteligência financeira. Eu acho que quando tu sossega, quando tu para. Meu pai dizia uma coisa assim, tá? Não anda com muita gente. Muita gente é muito barulho e não é bom conselheiro. Tá? Então, você foi um cara mais quieto. Tá? Então, eu olhava, analisava situações e eu queria mais para mim. E eu sabia que eu ia conquistar. E foi o que eu fiz. Então, quando eu falo isto de ser liderança, eu realizei isso. De uma forma ou de outra, eu realizei. Méritos meus? Muito. Mas não é completamente meu esse mérito. Eu soube receber a informação. Eu soube honrar quem me passou a informação. Eu sempre honrei os meus antepassados. Ninguém é geração espontânea. A gente chega aqui pelo sacrifício de outros. Não posso comparar a minha geração com a geração do meu neto. Minha geração é outra. A geração dos meus pais, outra completamente diferente. Então, a minha geração, por exemplo, é a geração do divórcio. Até a minha geração, ninguém se divorciava. Não estou defendendo A ou B. Eu defendo uma coisa só. Estar bom, ser produtivo e crescer. Se uma relação não apresenta mais isso, eu entendo que não devemos permanecer. Então, isso não te traz mais crescimento, te traz sofrimento. Tá? Então, eu sempre avancei. Estudando, me preparando. Me permite, Maurício, mas assim, entender um pouquinho mais essa questão. O Maurício trouxe da questão da virada de chave na questão dos 20 anos, sendo pai, enfim. Isso. Foi uma parte que muitos brasileiros hoje, até mundialmente falando, eles passam por esse modelo, cada vez menos, né? Cada vez tem menos filhos do que se tinha antigamente. Mas qual foi a clara evidência que se deu? Obviamente, a gente teve uma necessidade de transpor, de subir o nível de pensamento, de raciocínio, inclusive educação financeira, né? Que nem a gente comentou há pouco. Mas qual foi a principal clareza que tu teve desse crescimento
Tipo, eu tenho que seguir este caminho. Além de olhar rapidamente pelos, não sei quanto tempo foi, dos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, onde eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? São duas situações. Isso não vem com o nascimento do Thiago. Isso vem quando eu arrisco, depois do divórcio da mãe dele, com a mãe dele, quando eu estava no banco e eu saí. Tá, mas vamos lá. Do Thiago. A minha geração, eu falo pela minha geração. Pode ser duro o que eu vou dizer, mas assim, nós somos tratados, fomos criados com responsabilidade. E para ser responsável. Então, eu nunca tive dúvida em ter o Thiago. Zero dúvida. Isso se chama responsabilidade. Penso eu. Não há julgamento no que eu estou falando. Não há julgamento. Tá? Então, eu optei por essa vida. Então, aos 20 anos eu poderia... E nós éramos adolescentes aos 20 anos, tá? É outro mundo, é outra formação, outra informação. Eu optei por esse caminho. Muito menos acesso à informação, no caso. Olha, como eu disse, né? Na época tinha a Barça e uma outra, Delta La Russe. Isso custava o preço de um carro. Para Para quem tinha, era muito difícil isso. Tá? Então, eu optei por esse caminho. E eu fui fazer a minha vida nesse sentido. Então, aos 20 anos, a minha vida mudou. Muito. Muito, muito. Tá? Eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhei uns 3 anos numa seguradora. Eu tinha que estar às 7h20 da manhã na seguradora até às 5 da tarde. Depois eu ia fazer faculdade de noite. E outras mazelas mais. Tá? Assim foi a vida. Mas aquilo me preparou, me deu fibra de entender assim, não é fácil. Não é fácil. Mas eu vou fazer. No livro tu comenta também que tu teve um carro aos 30. Tive. Que foi um Chevette. Um Chevette. O carro era quase mais velho que eu. E o carro, ele te trouxe alguma sabedoria sobre ter paciência? Tu citou ele no livro, e qual é o aprendizado que tu teve em adquirir esse automóvel? O carro ele representa liberdade. Liberdade. Tá? Se hoje o sistema público de locomoção é fraco, há 40 anos atrás, vocês podem ter uma ideia do que era. Então, assim, tinha humilhação, tinha tudo. Então, só um parênteses, para ter uma ideia, assim, eu pegava o ônibus que passava pela toda Ipiranga e até a PUC. Eu esperava ser dos primeiros a entrar, entrava no banco da frente e dizia para o motorista que eu já conhecia, me acorda na PUC. Outros tempos. Otimizando o tempo. Exatamente. Tá? Então, assim, tamanho cansaço. O carro me deu liberdade. Me deu total liberdade. Para a vida fica mais fácil de carro. Tá? Então, significou o quê? Opa, uma conquista. Uma conquista material. Um Chevette. Nós chamávamos de massa bolonhesa, porque ele era pura massa. Tá? Então, assim, são essas coisas. Então, numa jornada, a gente tem que ter, penso eu, pequenos troféus. Eu consegui um carro aos 30 anos, 30, 31. Não era um carrão, mas era o que cabia no meu bolso. Então, comecei uma outra jornada. Então, esse é o diferencial. Então, a partir dali eu vejo assim, eu posso. E quando eu tropecei lá na frente, eu olhei para cá assim, eu conquistei alguma coisa já. E a gente vai evoluindo. Perfeito ali. A gente tá... O programa tem 1 hora, né? Então vou ter que fazer perguntas aí que não sejam tão iniciais, né? Mas ainda eu preciso falar sobre dúvidas que eu tenho e que o público também vai ter, né? Com todas as qualificações que chamam a atenção, que você também estuda a questão da psicologia holística e também a neurociência comportamental, a psicologia positiva. Isso tudo, ele facilita, ajuda na questão do sucesso de uma liderança? Por quê? Nossa, eu não tenho dúvida. E acho até que não tenho certeza que eu tenho pouco conhecimento para aquilo que eu tenho para buscar e para o grau de informação que tem aí. Isso é uma coisa que eu entendo como biblioteca universal. Você tem que acessar. A informação está aí. Está no teu celular. É uma escolha nossa de querer aprender. E aí, ali, nós temos que fazer uma dicotomia. Uma coisa é líder e a outra é
chefe. Qual a diferença de líder e chefe? O chefe, ele manda e os outros obedecem. O líder, ele tem voz e dá voz para os outros. Deixa os outros também terem voz. Seus subordinados também têm voz. Isso é importante. Porque quando eu me fecho, e eu acho que eu estou numa posição... O fracasso começa quando tu diz que tu tem sucesso. A partir dali começa o fracasso. Então, as minhas conquistas, todas as conquistas, são transitórias. Todas. Nada é da gente. Nada. Quando a gente olha para isso dessa maneira, que nada é meu, nada me pertence, fica mais leve a jornada. Tá? Então, assim, ó, dá voz para os outros. Como é que tu vai dar voz para os outros? Eu tenho 62 anos. Eu tenho pessoas que trabalham comigo com 21, 22 anos. Não é que eu tenha que entrar na linguagem deles, mas eu tenho que entender outras coisas. Eu trabalho com liderança empresarial em alguns lugares. Eu tenho que entender um pouco da geografia do local, a história do local, quem é aquela pessoa, o que ela faz, qual é o projeto dela. Então, eu tenho que estudar. Tem que estudar várias áreas. Antigamente, o que tu é advogado? Quem tu conhece? Leis. O que menos um advogado tem que entender hoje é de lei. A lei está ali. Qual é a lei que se aplica ao caso? Aperta 2 teclas, acabou. É outra coisa. É necessário um conhecimento muito grande. Isso eu penso que é líder. É saber que tu pode ser convidado para sentar numa mesa, onde todos aparentemente são diferentes de ti, e que tu tem conteúdo para trocar. Não para doar, para trocar. Isso eu penso que é liderança. A humildade de aprender sempre. Muito bem, Bruno. Legal esse ponto. O que me chama a atenção, já entrando dentro dessa seara em relação a líderes e chefes, né? Como você comentou ali em questão do conhecimento, que não tenha que ter o conhecimento sobre aquilo que se faz, mas não é o mais importante, né? Deixar essa separação, claro, o mais importante é entender o que está acontecendo na tua frente, para que haja, mesmo que a pessoa tenha um pouco menos de sabedoria ou conhecimento sobre aquele assunto, a troca, como o senhor comentou. Dentro dessa questão, o que tu analisa dentro dessa troca daquela pessoa? O que aquela pessoa tem que ter para ter... porque assim, vamos lá, vamos dar a voz às pessoas que merecem ou todas as pessoas? Ou entendemos que essa pessoa tem a agregar aquilo que a gente faz, né? Porque, querendo ou não, mesmo sendo líder, falando de uma empresa agora, todos têm que agregar alguma coisa. Claro. Faz sentido? Então, quais são as características que tu observa, assim, que fazem sentido, não só as que tu observa, mas que tu entende dentro dessa vasta caminhada que tu tem em relação a isso, de enxergar, olha, isso é um ponto positivo, isso é outro ponto positivo, são pontos que a gente tem que descartar, são esses. Como é que eu enxergo isso para que não seja um chefe, e sim uma liderança, para que as pessoas tenham a agregar aquilo que a nosso propósito, para que seja o mesmo propósito delas também? Vamos lá, vamos ver se eu entendi bem assim a pergunta, a colocação. A gente tem que ter um pouquinho de paciência com os outros, empatia, sabedoria de olhar assim, ó, esse funcionário, ele é de execução. Esse funcionário é de criação. Essa pessoa é isso. Sabe assim, ó, qual é o problema das empresas familiares? Sai o pai e entra o filho. Muitas vezes não tem qualificação. Sim. É um bom rapaz, um bom homem, mas não é para aquela função. Então, muitas vezes na empresa se comete esses pecados. Isso muitas vezes complica a empresa. Não dá o resultado que a gente quer. Então, assim, ó, uma empresa grande, estruturada, tá? Tem a diretoria, tem o corpo gerencial. Isso é fundamental, que todo esse grupo tenha a mesma... Como é que você chama de vibe? Mesma vibe, assim, ó. Seja homogêneo. Entender qual é o objetivo disso. Antigamente dizia assim, não leva a tua vida profissional para o trabalho. É sabido que isso é impossível. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Então, se eu não estou disposto, por isso que eu sempre falo assim, ó, numa das mentorias, tá? A vida pessoal do líder, ela tem que ser coerente
com aquilo que ele faz dentro da empresa. Então, assim, as trocas se dão entre os desiguais. Eu não faço troca com quem é igual a mim. Eu aprendo com quem é diferente, com quem tem outra concepção de vida, com quem faz uma outra avaliação de vida. Senão, como é que eu cresço? Vou me reunir só com advogados da minha área. Nós vamos conversar sobre teses. Mas o que eu aprendi para a minha vida? Então, eu tenho que ver o que me serve do assunto. Ter filtros. Tá? Isso não significa, isso é importante, andar com todos. Não. Ficou bem clara essa lição ali na primeira fala. Não é andar com todos. Não. Ouvir todos, ok. Todos têm alguma coisa para acrescentar na sua vida. Agora, andar com todos, não. Você deve escolher o seu objetivo e depois as pessoas que correspondem a esse objetivo. Aves com a mesma plumagem voam juntas, né? Exatamente. Rogério, a gente fala muito de liderança. Tu consegue trazer uma liderança tua de forma prática que tu fez, né? Ou que tu viu algum mentorado teu fazer que acabou tendo um resultado expressivo? E outra pergunta que eu te faço aqui, acho que misturando um pouco, mas muita gente quer liderar grandes empresas, mas eu acho que também a gente precisa começar por nós, liderando a nossa vida, nossos hábitos também, né? Exatamente isso. Isso é o que eu estava falando agora. Como é que eu vou ser líder de uma mega empresa se eu não sei quem eu sou? O que eu gosto, na verdade? Eu gosto que está na moda. Irmão, isso é bobagem. Isso é bobagem. Tá? Eu tenho que saber quem eu sou e o que eu posso emprestar para essa empresa que eu vou comandar. Ou que eu vou orientar alguém a comandar. O que eu tenho a contribuir para isso? Para isso, eu tenho que ser de verdade. Hoje não tem mais espaço para quem não é de verdade. Vamos dizer assim, se tu for um personagem, um ator, a máscara vai cair mais adiante. E se ela não cair para os outros, ela cai sempre para ti. Tu sabe que tu não é de verdade. Então, não adianta ler 2 livros, 3 livros, e eu vou dar uma mentoria. Sem julgamento, mas a rede social está aí, está cheia. A pessoa leu a orelha do livro. Sabe que a orelha do livro não é da época de vocês? Tá? Lê só a partezinha de fora do livro e assim, eu já conheço a matéria. Vou dar uma mentoria. Um slide bem bacana teu lá no curso, que eu até tirei uma foto, eu não sei se eu vou falar ele do jeito que era, mas se tudo der certo, se você tiver sucesso, você vai ter falsos amigos e verdadeiros inimigos. É, mais ou menos isso. O que tu quis dizer com isso, exatamente? Liderança pura e simplesmente, ela é solitária. Muitas vezes é solitária. Tu tem que Tu quer ser líder ou tu quer ser popular? São coisas diferentes. Mas a liderança atrai pessoas. Desses níveis todos. Desses níveis que nós estamos falando. Tá? Então, assim, no Brasil, nós temos uma escola paternalista. Nós adoramos que nos tutelem, que nos dê carinho. O governo tem que dar bolsa, mamãe tem que cuidar de nós, papai, todo mundo. A culpa sempre, a responsabilidade sobre a minha vida é dos outros. Quando eu expando, quando eu saio dessa bolha, que eu vejo que a responsabilidade é minha da vida que eu tenho, tá? Eu vou a campo. Todo mundo no Brasil, e todo mundo, quando eu falo, é um excesso, tá? A maioria das pessoas, elas se incomodam com o teu sucesso. Porque talvez ele, do nosso sucesso, denuncia o fracasso de alguém, né? É o olhar dele. Nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Eu frequento ali, ando por ali, na própria Europa, mas nos Estados Unidos, que é mais do negócio mesmo. Eles te olham, tu tem um projeto, senta aqui, vamos conversar. Não é com inveja, não é com o dedo acusador. Ele quer saber como é que tu conquistou isto. E muitas vezes, e não raro, ele te contrata para trabalhar junto. Aqui não. Aqui eles te olham com outro olhar. Com outro olhar.
Não é política, tá? Mas assim, ó, a reforma tributária que está sendo gestada mais uma vez no Congresso visa punir o empreendedor, aquele que emprega, aquele que constrói. Para quê? Para assistencialismo. Então, é simples. É uma escolha. É uma escolha e cada escolha implica em renúncias. E o brasileiro não sabe fazer renúncia. Quem quer tudo, nada tem. Então, é por aí que as coisas andam. Dentro desse assunto ainda, interessante, esse choque de cultura em relação a dois países, enfim, ou duas atmosferas bem diferentes, não precisa ir muito longe, né? Essa cultura, mais ou menos, no Uruguai, que é aqui do lado da gente, a gente já consegue sentir um pouco de diferença. Transitei por lá bastante em relação a isso, é uma maneira de pensar diferente. Como dentro do que tu ensina, dentro do que tu busca, dentro do que tu mostra, dentro dessas mentorias, até mesmo conhecimento já buscou, como é que tu consegue trocar essa crença, porque é muito mais, como é que pode, sedutor, não é sedutor, é mais reconfortante eu diminuir o que tu fez, com a sensação da inveja, do que correr atrás de mim e bater palma para ti em relação a isso. Nós, como o senhor mesmo disse, né, brasileiro busca um pouco mais, grande parte pelo menos, busca se reconfortar em querer diminuir aquele sucesso que eu estou vendo na minha frente. Isso. Como mudar essa cabeça que pensa assim? Decisão. Toda cura de qualquer área começa pela decisão. E ser conformado não é legal. Tu tem 80, 100 anos para viver. Com sorte. Não, hoje vai. Com sorte. Hoje vai, mas tem que ter qualidade de vida. Sim. Não adianta. Existe viver e sobreviver. É bem diferente. Agora, tem que decidir e renunciar. Tem certas coisas que não me servem mais. Por que eu fico carregando isso nas costas a vida inteira? Tem uma crônica, um poema que diz assim, ó, a vida é uma festa. Não é literal isso, tá? Mas assim, ó, a vida é uma festa. Cada um que passa por ti te traz um presente. E tu entrega um presente para ele também. Muitas vezes não é o que tu quer, mas é o que tu precisa. Tá? Muitas vezes, e essa frase não é minha, o coração tem que ser partido para se abrir. O que nos move? Isso tudo que nós estamos conversando aqui tem uma finalidade. Amor. É piegas isso? Faz sem amor para te ver. E olha a diferença de quem faz com amor e quem faz sem amor. Quando a gente está apaixonado, lá na adolescência, tá tudo, é outro mundo. Por que a gente não leva uma vida com amor? Amor próprio, não é ser egóico, não é isso. Eu vou fazer não só pelo dinheiro. O dinheiro é libertário, ou ele te escraviza. É o que eu vou fazer com esse dinheiro, com esse resultado. Então, é uma mudança de chave. Agora, como é que faz isso? Toda obra começa pela limpeza do terreno. Ah, isso não é para nós. Como não é para nós? Nossa família ninguém fez. Problema deles, eu vou fazer. E outra coisa, que é incrível isso. Tem gente que fracassa para punir os pais. Mas é verdade. Tá? Nunca contrata um empregado que é rebelde com os pais. Ele vai ser mau funcionário. Ele tem problema de autoridade. Eu vou dizer para ti que ao longo dos meus 11 anos de história, eu já tenho essa sabedoria aqui. A maior parte dos casos, quase todos eles, na verdade, de pessoas que eu tenho para mim como grandes amigos e tudo mais, mas tive problemas por conta de problemas que eles têm com os pais. E isso acaba me ferindo aqui. Também eu tenho, de certa forma, eu vejo que muitos profissionais que passam por aqui acabam me vendo como um pai também, sabe, de uma forma ou outra, e eu acabo sendo punido também em algumas coisas, né? Então, e em outro ponto, os profissionais que eles têm um bom relacionamento com os pais,
bons valores, né? Enfim, bons momentos, né? Aqueles pais que nutrem a criança são os meus profissionais que mais estão comigo, que a gente desempenha, que a gente vira até amigo. Então, o que tu falou assim faz todo sentido. Só fazer uma colocação em cima disso, posso? Claro. Eu tenho formação em constelação familiar e constelação empresarial. Justamente para isso. Tá? Para olhar, para ter um olhar sistêmico sobre essas coisas. Todos nós, todos, em algum momento da vida, nos revoltamos com pai e mãe. Todos. Tá? Agora, hoje, dá para ficar preso no passado? Tem uma passagem bíblica que diz assim, ó, deixe que os mortos carreguem os seus mortos. O futuro, óbvio, está para frente, não é para trás. Os da minha geração têm que ter muito cuidado com certas coisas, porque antes nós reclamávamos dos pais, hoje nós reclamamos dos filhos. São eles ou é a minha avaliação? Tem um livro fantástico, tá? Do John Garriga, que é Onde Estão as Moedas. Pequenininho, bem pequenininho, vale a pena. É a história de uma família que junta os tesouros e dá para um filho e dá para o outro a mesma quantidade de moedas. Um aceita e o outro acha que é pouco. A mesma quantidade. Quem vocês acham que teve uma vida melhor? É isso. Me corrige se eu estiver errado, mas parece que as pessoas, nós, né, enfim, acaba endeusando ou santificando os nossos pais como se eles não pudessem errar. E eles erram, e a gente erra também. E nossos filhos vão errar, né? E quando a gente começa a entender que eles são seres humanos também, né? Eles também tiveram a adolescência deles, eles também tiveram os pais que não, né, enfim, não souberam também ensinar da forma certa, a gente acaba livrando esse fardo, né? E aí muita gente, eu vejo até amigos de 40, 50 anos, que carregam esses fardos, que punem os pais com mau desempenho. E como uma pessoa que está assim, está com essa visão turva, ela pode abrir a cabeça e largar esse fardo, e, enfim, procurar essa cura, né? Vou ser um pouquinho radical, tá? Eu entendo que tem dois tipos de pessoas só. O adulto e a criança. Isso eu achei fantástico. Tá? A criança sempre acha que a culpa é dos outros. O adulto sabe que não é bem assim. É difícil? É. Mas a dificuldade também é uma escolha nossa e do nosso espírito. Agora, sabe em que momento nasce o pai? Quando a criança nasce. Até então, ele não era pai. A partir daquele momento, eu com o Thiago, eu tinha 20 anos. Quando é que eu me tornei pai? Quando ele nasceu. Naquele instante. Não foi antes. Então, qual era a minha preparação para ser pai dele? Zero. Eu tinha meus valores. Então, como culpar? Eu não estou me isentando de responsabilidade, me entendam bem o que eu estou falando. Tá? Só que são outros tempos. Imagina eu com 62 anos, eu vou punir os meus pais pelos que fizeram comigo lá na infância. Era outro mundo, era outra formação, outra informação. A geração que me antecede tinha uma preocupação só. Duas. Trabalhar e sobreviver. É diferente. Hoje é quarta-feira. Eu estou aqui sentado com vocês, batendo papo, aprendendo com vocês. Como eu pensaria nisso há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Nunca. Então, como punir os outros? E, na verdade, eu não puno eles. Eu me puno. Quem não tem uma boa relação com a mãe tem dificuldade no financeiro. Vou ser mais audacioso para criar polêmica, tá? O dinheiro é o leite materno do adulto. Simples assim. Eu sei, vai dar problema para ti, mas eles vão cobrar, mas não tem. Eu explico depois. Mas não é isso? Cara, eu tô
quase chorando aqui de tantos insights, né? Porque tá impactando a minha vida, porque eu já passei por poucas e boas aí. Quem não? Nossa, uau. Bom, avançando aqui um pouquinho, né? Tu falou na palestra sobre as leis do sucesso, né? Napoleão Hill, né? Isso. E aí ele tem várias leis lá, e qual dessas leis tu acha mais importante, assim, para uma pessoa ter o sucesso? Né? Hoje? Sim. Hoje. Antes de vir para cá, eu estava dando uma lida ali. Porque assim, ó, tudo, rigorosamente tudo é importante. Até saber se servir numa mesa. Tá? E uma das coisas mais importantes que tem, observa uma pessoa, como ela se alimenta, quando ela acha que ninguém está olhando. Isso é importante. Tá? Mas voltando à tua pergunta. Hoje, de todas as leis dele, dos insights dele, a coisa mais importante é o foco. Hoje eu digo assim, ó, nós vivemos um banquete de miséria, ou a miséria do banquete. Tem tantas opções que eu olho para tudo quanto é lado e não faço o que eu tenho que fazer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Esse é o foco. Eu começo por aqui, saio por ali, vou... Não vai. Vai entrar no labirinto para ter vantagem. Vai chegar lá e vai ter que voltar. Mas a gente está numa geração também que muita gente não sabe o que quer, não tem esse propósito, né? E tu falou também na palestra, né? Que se tu não sabe para que caminho ir, qualquer caminho serve, né? Exatamente. E aí, lá nos bastidores, a gente estava falando da história de Henry Ford, que, bom, ele era um gênio, só que na questão de criação de automóveis, na equipe dele tinha gente muito mais inteligente que ele. Só que ele tinha o propósito. E ele trabalhou nesse propósito, né, de criar carros mais baratos, né, populares e tal, e conseguiu fazer uma revolução nesse segmento, né, de automóveis, enfim. Então, para mim, o passo inicial é realmente ter esse propósito bem definido, né, que é como se fosse um mapa para uma mina, né? Sim. E muita gente não tem esse propósito e acaba não tendo resultado. E aí talvez venha um pouco da inveja, né? Porque o outro, o amigo, o vizinho, tá indo, tá performando, né? E para as pessoas que não conseguiram também saber o seu propósito, o que elas fazem? Qual é a solução para isso? Não existe solução que a outra pessoa possa dar. A solução é individual. Ela vem de dentro. Vem de dentro. Pode fazer 1 milhão de cursos, de mentorias, de formação. Tem aptidão para aquilo? Tu tem vontade de pagar o preço? Tudo tem um preço. Cada estilo de vida, cada tipo de vida tem uma consequência e tem um preço a pagar. Eu quero dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. A questão é, para quê? Porque quando eu tiver dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Porque se eu quero só dinheiro, ele nunca chega. Ele nunca é suficiente. Eu, quando eu saí do banco, meu sonho era ter R$1 milhão. O dia que eu tivesse R$1 milhão, eu estava rico, mas assim, rasgando, assim, uma coisa maravilhosa. Hoje a gente sabe que R$1 milhão é um bom apartamento. Entende? Assim, Então, não é o dinheiro, é o que o dinheiro propicia. O dinheiro propicia uma liberdade. Responsável te dá conhecimento, te dá acessos, faz você ser uma pessoa melhor. Se quiser. Se não quiser, tu pega R$1 milhão para ficar nesse número, tá? Entrega para o empresário. 99% deles vai reinvestir no seu próprio negócio. Ou ele vai deixar lá um pouquinho, fazer uma viagem para a Europa. Dá isso para quem não é empreendedor. A mesma quantia. O que ele vai fazer? Quanto tempo vai durar esse dinheiro na mão dele? É um vencedor de uma Mega Sena, né? Então. Por quê? Porque ele não tem propósito. Tá? Ele não está preparado para aquilo ali. Então o dinheiro chega e escorre pelas mãos. Literalmente. Baseado em números, né? Essa questão, a gente fez um trabalho muito forte para... pegando um gancho também que o senhor falou em relação a ter trabalhado em seguradora. A gente fez um gancho, um estudo, em cima de quanto tempo dura
o valor do benefício, o valor do prêmio, né? Quando perde um ente querido dentro do seguro de vida. E as pessoas tendem, pessoas não preparadas ou que não pensam nesse processo, queimar esse dinheiro muito rápido. Claro. Muito rápido. Que uma coisa é tu ter 20 mil reais por mês, outra é tu receber 200 de uma vez só, né? Então, as prioridades mudam, os processos mudam, né? Então, corrobora demais com isso que o senhor está falando em relação a esse conhecimento. Obviamente, né? Caso é caso, até mesmo o senhor comentou, cabe muito saber o que tu quer também em relação àquilo, mas nessa perda, né, aquele movimento todo, esse dinheiro evapora muito rápido quando chega muito pesado na sua mão. Então, se tu não está preparado para aquilo, e num momento difícil, né, eu estou trazendo um estudo diferente, que é alguém que acabou de perder um ente querido, né, mesmo assim, tu precisa ter uma clareza do que tu quer da tua vida, né? Sempre que a gente se achar top, a gente tem que saber o seguinte: nós somos animais mamíferos. Isso nos define muito bem. Até essa vida em sociedade vem do caso de nós sermos mamíferos. Bom, o que eu estou dizendo com isso? Nós somos carentes por natureza. Eu estou trabalhando nesse número aí, 20 mil reais por mês. Daqui a pouco eu ganho 200 mil. Eu vou trocar meu Fuca. Uhum. Eu vou trocar o sofá da sala. É normal isso. Todos fazem, e eu também fiz isso. Agora, chegou, atendeu a necessidade, para. Esse é o problema. Eu sou de uma geração que não tinha cartão de crédito. Aí apareceu o cartão de crédito. Foi horrível. Tão ruim quanto o crédito consignado hoje. As pessoas se esfolam para pagar crédito consignado. O juro é baixinho, mas o ganho é mínimo. Então, esse o negócio. Tem que saber o que tu vai fazer com aquilo ali. E a maneira como tu gasta o dinheiro mostra muito quem tu é. Qual é o respeito que tu tem? Tá? Tem uma colocação assim, ó. Se tu cortar a ponta do teu dedo, tá? Cortar a ponta do teu dedo. Cada vez que tu fizer uma compra, tu perde uma gota de sangue. Tu está entregando, quando tu faz uma compra, não é dinheiro. É hora de trabalho. É hora que tu deixou de estar com teus filhos. É hora que tu deixou de qualquer coisa para trabalhar, para produzir aquele dinheiro. Então, o que se faz hoje? Nos colocam numa posição de consumir cada vez mais. Por que nós temos rede social? Por que nós temos internet abundante? Porque nós competimos entre nós hoje. Eles não precisam vender para nós. Eu disputo contigo o que eu quero. Ele tem, eu também quero. Ele tem, eu também quero. Então nós vamos nos degladiando ali dentro. Esse é o espírito da coisa. Tudo é vendido hoje na rede. Está acabando com o comércio formal. Está tudo ali. Então, esse é o sair da caixinha. Eu tenho outra pergunta para fazer. A agência B36 do Bruno, eles têm um hábito que eu não sei se é contra-intuitivo, né? Eles sempre fazem muito mais do que pedem, né? Isso aí impacta de forma positiva os negócios ou não? Bruno ali, a Helena, a B36 está dando tiro no pé. Fazer a mais. Fazer a mais. O que é fazer a mais? A gente tem uma janela de oportunidade, que é essa vida. Tá? O presente que nós ganhamos foi viver. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Em termos corporativos, tá? No mundo de hoje, que é tudo muito pasteurizado, tudo muito igual, muito parecido, tem que ter um diferencial. Esse diferencial do funcionário é o diferencial do líder. Do líder. Líder é o homem de disciplina. Ele entrega mais. Ele entrega mais. Tu vê lideranças aqui locais, com 80 e poucos anos, multimilionários, e mantém uma vida espartana do ponto de vista de crescimento. Continuam fazendo as coisas. Então, se tu entrega menos, quem entrega menos numa empresa, e outra coisa, tem uma dicotomia, assim, então, uma coisa eu tenho que pensar. Isso é importante, eu penso.
Eu não trabalho para os outros. Eu sempre trabalho na minha vida, gente. Mesmo como empregado, eu não trabalho para o meu chefe. Se eu achar que eu trabalho para o meu chefe, ele ganha tanto às custas do meu trabalho, eu não cresço. Agora, quando eu sei que eu estou trabalhando na minha vida, estou botando valores na minha vida e os meus valores dentro da empresa, a minha vida está melhorando. Isso me possibilitou sair do banco, deixar de ser advogado do banco. Porque o que eu fiz aqui fora? O que eu fazia lá dentro. Bom, desculpa a palavra chula, né? Fazer a mais, para muita gente, pode vítima, de repente, dessa geração, vítima, né? Talvez para outras gerações não é, né? Fazer a mais é entregar a mais, seja num relacionamento, amar a mais, né? Acho que essas questões que desses insights está trazendo para mim hoje, né? É por isso que a agência, a B36, a Forma também pratica isso, né? Sempre faz um pouco a mais, né? E esse é o diferencial, né? Mas me permite... Claro, deve. Aqui. O seu Rogério também entrega mais. Todo domingo tá lá, ó. Todo domingo tá lá. Lives, mas eu acho todo assim, domingo tá lá na live transmitindo todo esse... Eu só coloco uma coisa para vocês assim, ó. Ninguém entrega mais. Entrega o que pode e o que quer. A pior coisa que tem, deve ser a pior coisa que tem, chegar no fim da vida e saber assim, ó, eu podia ter feito mais e não fiz. É só isso que a vida te cobra. Isso aí tá ecoando na minha cabeça desde o sábado. Mas é verdade, tá? Tu quer mais? Lá no final da vida, isso é figurado. Vai ter um menino pequeno de braços abertos te esperando. E vai dizer assim, ó, o que tu fez com a nossa vida? É simples. Uau. Então ninguém entrega demais. Cada um entrega o que quer. Tá tudo aí. Uau. Eu posso ficar vendo pornografia no celular. Quando apareceu rede social, quando apareceu internet, era só isso que transitava na rede social. Eu faço escolhas do que eu olho. Eu faço escolhas do que eu leio. Eu faço escolhas com quem eu convivo. Tem um preço. Uau. É difícil até de retomar, né? Enfim, porque a gente está aprendendo com o professor. Estamos aqui. trocando. Rogério, eu falo sobre espiritualidade e tal, mas eu queria entender qual é o papel de Deus na tua vida. Você acredita em Deus? Você é agnóstico? Me explica melhor sobre isso. Você tem uma religião ou não? Espiritualidade não é isso. Essa eu não esperava. Essa de todas eu não esperava essa pergunta, mas vamos lá. Eu respeito tudo, todos os credos, tá? Isso é uma coisa fundamental. Eu entendo o seguinte, todos nós estamos numa jornada. Não é o mesmo ponto de jornada. Como se fosse, vamos fazer um figurado assim, uma escada. Cada um de nós está num degrau. Algumas pessoas precisam da religião A, outras precisam da religião B, outras chegam aqui e outras não precisam de religião. Religião é ferramenta. É ferramenta. Aí eu tenho fé. Tá, mas tu estuda para ter fé? Não tem fé só. A fé necessita de sabedoria e de conhecimento. Senão, desculpa, é massa de manobra. De quem quer que seja. Porque quem dirige as igrejas, a igreja física, em todas as igrejas, templos, qualquer coisa, são pessoas. Então, já circulei por várias dessas religiões. Hoje eu não circulo mais. Hoje eu faço, não digo palestra, tá? Mas eu levo palestra para centro espírita, eu levo palestra para igreja, para templo evangélico, para tudo. Se eu acredito em Deus? Sim. Obviamente que sim. Não tem como não. Vou contar uma coisa assim. Eu tive 32 dias na Índia. Na Índia. Tá? Fazendo uma imersão lá, aprendendo. E aí perguntamos para o rapaz lá, por que a vaca é sagrada na Índia? E a resposta dele, se ela foi feita por Deus, por que não seria? Isso resolve tudo. Tá? E depois de 30 dias lá, o que eu aprendi? 4 palavras que eu falei, acho que para vocês no sábado. Que o fundamento de tudo, seja bom, faça o bem. O resto
Não tem relevância. O dinheiro que todo mundo procura, essa materialidade, visa só construir esta pessoa. Ser boa e fazer o bem. Então não tem como não acreditar. Perfeito. A gente está chegando aqui nos minutos finais, né? Num programa que deveria ter 5 horas. Rogério, essa tua trajetória riquíssima, com altos e baixos, frustrações, né? Enfim, tantas qualificações, qual foi a pessoa que te influenciou ou que te inspirou a ser quem tu é hoje? Ou asna. É. Eu vou dizer tá? Porque assim, e corro um risco muito grande, tá? De deixar alguém de fora. Então, pai e mãe, obviamente, porque eu também tive meu momento de revolta com eles, mas quando eu me tornei aborrecente, eu comecei a olhar para o pai de maneira diferente. Na verdade, eu considero consciente, né? Pode ser. Quando eu tô inconsciente. Então, meus pais, uma pessoa posso dominar, Claro. tá? Foi o meu chefe que me trouxe para dentro do jurídico do banco e foi a mesma pessoa que me abriu a porta para sair do banco, tá? O avô do Thiago, não meu pai, o meu falecido sogro. Então assim, várias pessoas, várias possibilidades. O Masaru Ogata, tá? Que eu fui fazer uma imersão de treinadores de alto impacto. Eu já com 50 e muitos anos. Né? Todo mundo me olhava, o que esse cara quer aqui dentro? Eu era um ET no meio dos meninos que estavam ali. Tá? E ele, um jovem há mais tempo que eu, com uma vitalidade maravilhosa. Então, assim, são essas coisas que fazem a gente virar chave. Tá aqui com vocês, vira uma chave para mim. São várias chaves. A gente não veio salvar o mundo. A gente não veio fazer isso. A gente veio liderar a própria vida e se transformar e evoluir. Cada um com seus valores. Tá? Mas são essas coisas que a gente faz. E nós temos, né, um grande líder. Né? Quer creiam ou não, é Jesus Cristo. A humildade dele, o homem de maior sabedoria de todos. 2000 e poucos anos nós estamos aí. Uns criticam e outros adoram. Cada um que escolhe o seu. Perfeito, Bruno. Estamos aí nos minutos finais. Como é que o público, os telespectadores, podem conhecer mais a B36 ou saber mais, né, dos teus negócios? Até me ofuscou agora, né? Falar qualquer coisa de marketing da sua colocação toda, mas eu não vou perder a oportunidade, então b36.com.br, né? Também nas redes sociais B36, você vai achar lá todos os caminhos e propósitos para visibilidade para sua marca, enfim, desde a gente trabalhar da construção, né? Do planejamento, construção, à execução de todos os processos que precisa hoje para uma empresa aparecer que ela é uma empresa, né? Por incrível que pareça. Até a gente estava trocando uma ideia, eu vou trazer esse ponto aqui. Vai. Eu ouvi falar sobre DISC a primeira vez. Isso. Acho que foi 2007, 2008, por aí. Né? E eu tomei um banho de novo das meninas lá, se diziam nervosas novamente no final de semana em relação a isso. Mas como eu vi assim, 90% das pessoas querendo saber mais sobre aquele processo, então a informação nunca é demais. Então, uma coisa que para mim já estava há muito tempo lá, para outras pessoas não era tão claro. Então, assim, o poder da informação, né? O poder de mostrar aquilo que tu sabe, de fazer as pessoas conhecerem um pouco mais e principalmente debater sobre aquele assunto. Muita gente saiu se criticando, eu sou dominante, eu sou influente, eu sou desse processo. Então, a B36 trata também desse processo. Então, como é que está a tua empresa hoje? Como é que você está se vendo hoje? Como é que as pessoas, principalmente, como é que as pessoas, os clientes estão vendo a sua empresa hoje? Né? Se ela está em todos os pontos que ela precisa estar e se ela consegue atender tudo aquilo. Feito meu merchan, desculpa, alonguei. Bom, Rogério, para as pessoas poderem te seguir, né? Saber mais dos teus trabalhos, do Instituto Orion. Aliás, até antes de fechar o programa aqui, se tu puder falar um pouco do Instituto Orion, vai ser inaugurado em 2025, isso? Isso. A proposta ela é audaciosa, como todos os integrantes do Instituto.
tá? Nós vamos fazer uma escola, no sentido mais amplo da palavra. Ela não vai dar formação, pelo contrário, ela vai tirar as pessoas da forma. Bah. É diferente. A pretensão é grande, sim. Nós vamos fazer um núcleo de estudo em todas as áreas da vida. Todas. Medicina, nutrição, direito para leigo, espiritualidade, liderança, negócios, tudo. Vai ser um hub de negócio a nível de informação. Se a Van Premier foi daquele jeito, imagina quando chegar a estreia de tudo. Nós estamos engatinhando, tá? Mas a gente tem propósito e nós vamos fazer. Com a ajuda de vocês, nós vamos fazer. Tá? Porque foi ótimo. Nada se faz sozinho. O tempo do lobo solitário já passou. Hoje é unir forças. E quem quer me seguir, me siga lá no Instagram, R Calafate. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço você volte mais vezes aqui para agregar esses estúdios aqui da Fórmula Digital. O programa Líder de Sucesso chega ao fim. O programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET, em todas as nossas plataformas digitais. Lembrando que esse programa está sendo realizado, produzido aqui nos estúdios da Fórmula Digital. Tá bem? É isso, ficamos por aqui. Espero que você goste desse programa e até mais.